Oi, gente! Tô aqui de novo e vou responder pra vocês as perguntinhas que vocês deixaram aqui embaixo nos comentários do YouTube e algumas lá no Instagram. Algumas coisas eu já respondi em outros vídeos, mas eu vou reforçar porque não custa nada, né? Se vocês perguntarem é porque ainda existem dúvidas. A primeira perguntinha é da Aline de Souza, que pergunta: você conseguiu auxílio doença para o lúpus? E isso é uma questão muito interessante de se perguntar. Outras pessoas já me perguntaram sobre essa questão do auxílio doença. E assim, de primeira mão eu nunca solicitei auxílio doença, nem mesmo quando eu tava fazendo hemodiálise, que eu tava bem debilitada e não podia, né, trabalhar essas coisas todas. Então nem assim eu solicitei o auxílio doença por dois motivos. Primeiro, porque eu tinha muita esperança que eu ia ficar bem, e cá estou muito bem, graças a Deus. E segundo, porque se eu solicitasse esse auxílio, eu não poderia mais trabalhar, eu teria, tipo, aposentada. Pelo menos foi esse tipo de auxílio que no hospital me indicaram a fazer, né, que era o auxílio como, tipo, aposentadoria. Então eu não dei entrada nele por conta disso, porque eu sabia que eu ia ficar bem, pelo menos eu tinha esperança, aí cá estou bem de verdade. E assim eu queria poder voltar a trabalhar. Caso eu pedisse, eu não poderia mais executar meu trabalho, né? E tem muita gente que tenta solicitar o auxílio por doença e fala que demora muito tempo para conseguir esse auxílio, porque é uma burocracia muito grande, tem que passar por perícia e vai e vem da burocracia de documentação. Mexer com dinheiro público, você já sabe como é, né? É aquela burocracia. Então, assim, eu particularmente nunca tentei conseguir auxílio e sei que muitas pessoas que tentaram disseram que demoraram muito e ainda assim não conseguiram. Mas se você quiser, tiver essa curiosidade, essa vontade, pode procurar o auxílio, procure se informar direitinho, porque o auxílio que eu fiquei sabendo que foi o auxílio como aposentadoria me restringia de trabalhar. E como, assim, eu gosto muito de frisar aqui no canal, a gente consegue sim ter uma vida igual a qualquer pessoa, claro que com mais cuidados redobrados e tudo mais, mas ainda assim a gente consegue ter uma vida boa, trabalhar, estudar, fazer assim, o que a gente tiver vontade, sabe? Porque, claro, o lúpus tem uns altos e baixos, o lúpus nos debilita muito em algumas situações, mas assim, quando a gente tá com ele em remissão, quando a gente tá de bem, com ele, né, como eu costumo dizer, quando a gente tá de bem com o nosso lobo interno, a gente consegue ter uma vida muito tranquila e fazer tudo que qualquer pessoa normal consegue fazer. Não que a gente não seja normal, né? A gente só tem um atributozinho a mais. Vamos lá para a nossa segunda perguntinha, que vem da Janete. E ela pergunta assim: por que você toma Marevan? E eu tomo Marevan porque eu tenho um SAF, né? Como eu já falei aqui pra vocês, como tem outros vídeos falando, que é uma síndrome do anticorpo antifosfolipídico. Que é uma síndrome que eu tenho que faz com que eu seja mais suscetível a ter trombose, que é, no caso, formar trombos, que é como se fosse a veia entupida, sabe? E por causa disso eu preciso tomar o Marevan, que é o anticoagulante, para que meu sangue fique fino e assim esses trombos não se formem e eu consiga viver bem sem nenhum problema. Já tive duas situações de trombose, porque eu tive trombose nos rins e tive trombose na perna direita, se eu não me engano, que quase pegou a minha safena. Então, é por causa desse motivo que eu tomo Marevan, por causa da SAF. Nossa próxima pergunta é da Eliette Lima, e ela pergunta: Lala, quando você tomava o micofenolato, então parou com prednisona? E também ela fez a pergunta o SUS negou o micofenolato pra mim. Como você conseguiu ou como você comprou a medicação? Então é o seguinte, ela fez duas perguntas, né? A primeira em relação ao micofenolato e o prednisona, que o prednisona era o corticoide que eu tomei toda a vida, desde que eu descobri o lúpus. Então, quando eu tive minha última crise, agora em 2015, que o prednisona não mais me servia, né, não supria mais minha necessidade, e a medicação foi trocada pelo micofenolato, a gente fez o desmame do prednisona para introduzir o micofenolato. A gente foi reduzindo, na época eu tomava 60 de prednisona, que é do corticoide, então a gente foi diminuindo de 5 em 5 e foi introduzindo o micofenolato. O micofenolato, de princípio, eu tinha que tomar 3 gramas ao dia. Só que fui reduzindo aumentando o outro, mas à medida que eu fui aumentando o micofenolato, eu fui tendo muita reação, tinha muita dor de barriga, tinha uma intolerância, comecei a ficar com uma pressão muito baixa. Então, assim, esses afluentes assim me fizeram ir diminuindo o micofenolato também. Mas, assim, só comecei a diminuir o micofenolato quando eu retirei totalmente o prednisona. Aí eu comecei a baixar a medicação do micofenolato, acabei que meu tratamento todo com micofenolato foi feito à base de 1 grama de micofenolato. Todos os médicos ficam bem surpresos, porque diz que a dosagem mínima é 3 gramas, assim, né, pro problema que eu tava tendo na época. E eu respondi muito bem, graças a Deus, sempre graças a ele, com 1 grama só.
Então, foi basicamente isso. Eu troquei uma medicação pela outra, fui desmamando uma e introduzindo a outra, porque a gente não pode ficar assim, né? Cair uma queda brusca de um para tomar outro. Até as pessoas que estão tomando o corticoide ainda, elas, assim, o procedimento normal dos médicos é sempre desmamar antes de retirar completamente. Não é assim, hoje eu tomo 60, amanhã eu não vou tomar mais nada. Não, você vai diminuindo a dosagem, diminuindo. A minha última dosagem de prednisona foi 5 miligramas. Então, assim, eu de 60 que eu tomava logo no comecinho, eu desci tudo para 5. Aí, a partir dos 5, que foi quando eu entrei em crise de novo, eu aumentei, aí comecei a trocar do micofenolato do prednisona para o micofenolato. Acho que vocês entenderam, né? Mas é basicamente isso. Introduzi um e fui eliminando a outra. E ela perguntou também, deixa eu relembrar aqui, como eu consegui, se eu comprava a medicação ou o SUS me dava. Eu sempre, desde o começo, recebi a medicação pelo SUS. Pelo SUS que eu digo é assim, pela Secretaria de Saúde aqui de Recife. A gente faz um cadastro, né? O hospital encaminha um cadastro que a gente faz, que dura por 3 meses. Então, de 3 em 3 meses eu tenho que renovar esse cadastro para continuar pegando a medicação. Eu renovava, né? Porque hoje em dia eu não tomo mais, então eu não tô mais renovando. Mas eu fazia uma série de exames e isso afirmava meu problema, né? Tipo, provava a eles que eu realmente tinha esse problema e aí eles liberavam a medicação. Aconteceu sim, muito de eu ter problema de pegar a medicação. Por coincidência, foi esse problema de eu ter dificuldade de pegar a medicação que me fez hoje não tomar mais a medicação, porque na época eu tava tomando uma dosagem muito baixa, né, porque tava em falta, aí eu ficava com medo de faltar 100%, aí eu tomava um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não a medicação. Só que já era uma dosagem tão baixa, e nesse intervalo de tempo que eu tava dando, era praticamente eu não estar tomando nada. Aí foi onde minha médica sugeriu que eu fosse desmamando ele, no caso, já tava tipo um dia sim, um dia não, ficasse um dia sim, 2 dias não, um dia sim, 3 dias não. Aí fui assim, alternando, até o momento que eu tirei totalmente e até hoje fico acompanhando, claro, os exames e vendo que eu tô tudo bem, tudo beleza. Mas caso, Deus espero que não, aconteça alguma coisa, é bem provável que eu volte a iniciar a medicação novamente. Mas eu pegava sempre aqui na Secretaria de Saúde, tinha os probleminhas de às vezes faltar, mas graças a Deus sempre deu para suprir a minha necessidade. A outra pergunta é da Márcia Priscila, ela é uma seguidora que tá aqui há muito tempo, desde antes mesmo, e um beijo para ela, por sinal. E ela perguntou sobre a minha função renal, como é que tava a minha função renal, se eu não fazia uso de nenhuma medicação para os rins. E minha função renal, graças a Deus, voltou completamente. A medicação que eu fazia especificamente para os rins era o micofenolato, que hoje eu não tomo mais. Mas assim, continuo meu tratamento com a hidroxicloroquina, né? Então, e ela também tá servindo, de certa forma, para os rins, porque meu problema renal é atacado pela doença. Então, a doença estando em remissão, meus rins estão saudáveis, graças a Deus. A outra pergunta é da Juliana Henrique, que ela pergunta quantas crises eu tive e por quanto tempo pode durar uma crise. Crise grave mesmo, eu só tive uma, que foi agora em 2015. Quando eu descobri o lúpus, eu não tive uma crise, eu tive, assim, sintomas, eu ficava sentindo muito mal, eu sentia muita dor nas articulações, eu comecei, assim, a ter uma vermelhidão aqui, não foi nem a racha direitinho, mas assim, eu comecei a ter umas manchinhas mais avermelhadas na parte da bochecha e tudo mais. Então, isso tudo, junto com os exames, me levou a fechar um diagnóstico de lúpus. Mas assim, crise inicial eu não tive. Não é à toa que muita gente pergunta se eu descobri o lúpus em 2015, quando eu tive a minha primeira crise, assim, crise mesmo. Mas não foi, eu já sabia que eu tinha lúpus desde os 15 anos. Mas, assim, o tempo que uma crise pode durar, ela é muito relativa, porque tanto pode durar muito tempo, como pode durar muito pouco, né? Eu, por exemplo, minha crise, ela durou um ano inteiro, assim, de crise pesada, praticamente um ano inteiro, né? Claro, foi um pouco menos de um ano, mas assim, praticamente um ano. E depois eu fui me recuperando, né? Então, assim, a gente pode considerar como uma crise também. A gente tava em recuperação daquela crise. Até eu ficar 100%, eu acho que foi um ano e meio, 2 anos. Mas isso é, como eu disse, muito relativo. Você pode ter uma crise que dure, sei lá, muito, muito tempo mesmo. Pode durar um pouco mais breve, como a minha. Mas a verdade é que, pequenas ou longas, crise pra gente parece que é sempre longa, né? Por mais que se eu tivesse uma crise de 3 meses, seria a mesma coisa que eu tivesse uma crise de 10 anos. Porque é uma situação que a gente fica muito vulnerável mesmo. Então, essa sensação de nunca vai acabar, vai demorar muito, é bem comum, é bem normal, né? Mas tenha paciência que
fazendo tudo direitinho, o tratamento bem certinho, não tem dúvidas que a cura é certa. A cura não, né? A remissão é certa. A Eliette Lima também me perguntou quantos gramas de micofenolato eu tomava. E como eu já respondi aqui na outra pergunta, eu comecei tomando 3, mas meu corpo não aguentou, né? Porque reagiu, era como se fosse muito forte para o meu corpo. Então eu sustentei todo o meu tratamento com 1 grama só de micofenolato. A Giane Claro me perguntou há quanto tempo eu fui diagnosticada com o lúpus. E o lúpus eu descobri aos 15 anos. Na verdade, aos 14, né? Porque a gente passou um período para conseguir fechar mesmo o quadro de lúpus. Mas por volta dos 14, 15 anos foi quando eu tava descobrindo. E desde lá, vivi muito bem, obrigada, até ter a minha última crise. E hoje em dia, graças a Deus, também tô tudo tranquilo, tudo no lugar. A Juliana Henrique perguntou assim: você fez ou faz algum acompanhamento psicológico? E como eu já havia respondido aqui no vídeo passado, eu sim faço acompanhamento psicológico desde que eu descobri o lúpus e acho de extrema importância, porque além do pessoal, principalmente o pessoal que toma corticoide, que o corticoide ele tem uns componentes que causam esse trato com o psicológico e tudo mais, é uma influenciada assim no psicológico, que o corticoide, como a gente normalmente já sabe, né, ele tem muito efeito colateral. Então, além disso, né, além da questão do corticoide, tem toda a questão do emocional mesmo, né, de estar tratando com a doença, uma doença bem difícil, bem complicada, bem sinuosa. Então, assim, eu faço acompanhamento e super recomendo para todo mundo. A Juliana Pinheiro perguntou assim: Lari, tenho quedas e feridinhas no couro cabeludo que coça muito. Você já ouviu falar? Assim, ouvi falar alguns casos assim esporádicos que aconteceu mais por causa do sol. Essa pessoa tinha uma fotossensibilidade muito grande, então fazia exposição ao sol, mesmo que minimamente, só que devido à alta fotossensibilidade, o sol acabou fazendo feridas no couro cabeludo que dava essa coceira, às vezes até sangrava. Acho que pelo fato dela coçar, feria a cabeça e sangrava. Mas assim, eu não sei dizer especificamente o seu caso, né? Porque eu não sei que tipo de lúpus você tem, não sei se sua fotossensibilidade é muito forte, né? Eu, por exemplo, eu acredito até então que minha fotossensibilidade é baixíssima, porque eu nunca tive muita resistência ao sol. Claro, eu evito completamente, boto protetor solar. Mas assim, eu já vi casos de pessoas que passando assim pro sol já é suficiente para fazer uma ferida mesmo na pele, uma ferida bem, tipo, queimadura. Então, a gente sabe que tem um certo nível de fotossensibilidade, né? Tem pessoas que são mais fotossensíveis que outras, mas todas nós somos fotossensíveis por conta do lúpus. A Fabiane, muito legal, Souza, me perguntou se eu já tive queda de cabelo uma vez ou teve outras vezes também. E assim, queda de cabelo é uma coisa muito... no vídeo também sobre queda de cabelo, eu já falei sobre isso, que é uma coisa comum para qualquer pessoa. Claro que nós, pacientes de lúpus, temos uma queda um pouco mais intensificada, principalmente no começo do tratamento ou quando a doença está na atividade. No começo, assim, minha queda de cabelo maior foi no começo, que como eu já tinha dito, eu ficava com buraco na cabeça, cheguei a fazer tratamento forte para poder o cabelo crescer nessas regiões que eu tinha muita vergonha, né, porque meu cabelo muito fininho, aparecia, não queria. Enfim, mas hoje em dia, depois que meu lúpus entrou em remissão, meu cabelo voltou a crescer e cai moderadamente como tem que cair normal. Mas eu já perdi o cabelo várias vezes, né? Tanto no começo do lúpus, antes eu descobri que eu tava com uma queda de cabelo muito intensa. Obrigada, celular, por apitar. Tanto no começo da doença, né? Quando eu tava descobrindo que tinha uma queda de cabelo muito intensa. Durou até a minha doença entrar em controle, né? Em remissão. E voltou a ter quando eu fiquei doente, tive uma crise mais forte, agora em 2015, que ele caiu completamente, né? Mas depois que entrei em remissão novamente, ele ficou bem tranquilo. Nunca mais eu tive essa queda intensa de cabelo e só perco cabelo normal mesmo, assim, de pentear. Esses últimos tempos eu senti uma queda de cabelo maior porque eu tava usando um outro tipo de produto no cabelo. Produto que eu digo assim, shampoo, condicionador, máscara, essas coisas. Tava usando outras linhas e eu acho que meu cabelo não tava se adaptando. Então não foi nada ligado especificamente ao lúpus, foi mais a produtos mesmo. Mas nada de química, sabe? Tudo natural, né? Até o que vocês estão vendo, né? Cacheado, não tem como ter uma química para o cabelo ficar cacheado. E a nossa última pergunta é da Rayane, que ela pergunta como é minha alimentação e se eu como fast food. E assim, minha alimentação é balanceada, sabe? Eu não tenho nenhuma dieta específica. Vou até para um nutricionista agora, já tô com uma consulta marcada, para fazer uma dietazinha um pouco mais direitinha, porque eu quero dar uma emagrecida, né? Mas enfim, assim, nada muito restritiva, como de tudo. Claro, sem exagerar muito, né?
Eu sei que tem muita gente que corta glúten, corta lactose, corta açúcar, essas coisas, mas assim, eu faço uso de tudo moderadamente. Como fast food, sim, como sushi, como fritura, como tudo, sabe? Como tudo real. Mas, claro, tudo demais é veneno, né, minha gente? Então, assim, a gente tem que saber equilibrar as coisas. Durante a semana, a gente mantém aquela alimentação mais saudável. Fruta, legumes, almoço, café da manhã, uma frutinha, coisas nutritivas, sabe, gente? Que dê sustância, que segure mesmo o organismo e que sejam, tipo, saudáveis, boas pra gente. Porque, assim, a gente é muito o que a gente come. E o paciente de lúpus, quanto mais saudável ele tiver, mais o organismo vai funcionar bem. Então, assim, é bastante importante a questão da alimentação. Então, assim, procurem sempre moderar a alimentação de vocês. Claro, se você tiver algum problema específico, a gente tem que falar, vale ressaltar que essa minha limitação é porque eu, graças a Deus, não tenho nenhuma restrição alimentar, não tô com nenhum problema, meu lúpus está em remissão. Mas, por exemplo, se você tem um problema renal, você tem que ver uma dieta específica para um paciente renal, que tem todas as restrições do sal, de alguns tipos de carne, tem que moderar na carne, por causa da proteína. Então, assim, sabe, tem todo um outro olhar. Então, é por isso que eu digo que é bastante importante a gente procurar um nutricionista para que ele possa direcionar uma alimentação toda adequada a você, personalizada. Por mais que você esteja em remissão, assim como eu, é bastante importante a gente sempre sabe balancear a nossa alimentação. E às vezes a gente acha que tá balanceando, mas não tá balanceando de forma adequada, né? Então, um profissional é a melhor coisa a se buscar. E é isso, meus amores, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero ter respondido as perguntas de vocês de forma mais esclarecedora. Se tiverem mais perguntas, podem deixar aqui embaixo que a gente faz um próximo vídeo e responde. Mas eu também sempre respondo vocês pelos comentários. Estou sempre de olho em vocês. Me sigam nas redes sociais. Se gostaram desse vídeo, dá aquele like para ajudar o canal a crescer. E é isso. Um beijo no coração de vocês e se inscrevam no canal. Tchau!